Fala galera, Matheus Fortes aqui na área. Voltei agora trazendo um vídeo sobre a prova da EA, que vai acontecer agora 17 de novembro de 2019. Esse vídeo eu tenho a intenção de dividir aqui com vocês um pouco da minha experiência em concurso e também trazer algumas estratégias para que vocês possam ter o melhor aproveitamento possível no dia da prova. Vamos lá! Eu sei que muitos de vocês estudam desde o início do ano, ou talvez até antes mesmo desse ano começar, para a prova da EA que vai acontecer agora. E a verdade é que não basta só reter conhecimento, para que vocês tenham um bom sucesso, seja bem sucedido na hora da prova. Sim, de fato é importante você ter estratégia, até mesmo sorte. A sorte é um fator muito importante, mas nós não podemos só depender dela. Portanto, o que a gente pode fazer a mais para ter mais certeza de que na hora da prova a gente vai conseguir fazer o melhor da melhor forma possível? Olha, eu fiz aqui uma divisão, uma organização, aliás, baseando-se nas minhas experiências. Portanto, eu já quero deixar claro que o que eu vou dizer aqui não é uma verdade unânime, mas é algo que vocês podem usar para refletir e ver o que é melhor para vocês. Vamos lá. Atualmente, a prova da EA ela é composta de 96 questões. Digo atualmente porque quando eu fiz eram 100 questões, 4 a mais. E dessas 96 questões, elas estão divididas em 24 para inglês, 24 para português, 24 matemática e 24 física. A prova ela tem um total de 4 horas e 20 minutos, ok? Como eu fiz a divisão aqui? Eu pus que seria mais ou menos 1 hora para cada uma das matérias, 60 minutos. E esse 20 minutos eu botei como um extra. Entenda-se como um extra o quê? Você, no meio da prova, querer ir no banheiro, beber água, comer, dar aquela relaxada, alongar. Também mais o quê? É o momento para você preencher o cartão resposta. Tem todos esses fatores que estão incluídos nesses 20 minutos aqui que eu chamei de extra. Mas vamos para o que interessa. Primeira parte aqui que foi uma escolha minha. Eu não pus esses nomes de forma arbitrária. Eu pus dessa forma porque se eu fosse fazer a prova, eu faria primeiro inglês, depois português, depois matemática e depois física. Pô, Matheus, mas por que você faria dessa forma? Por quê? Porque naquela época eu já reconheci os meus pontos fortes. E aí que a gente entrou no primeiro critério. Falta menos de um mês para a prova. Então você já tem bastante conhecimento na cabeça. Mas nessa reta final é o momento de você não só reter conhecimento, se ainda é necessário, mas principalmente lapidar esse conhecimento. Deixar ele da melhor forma possível, vamos dizer assim, adaptado, adequado para a prova da EA. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é importante que você saiba quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Pois bem, vamos aqui. Em inglês, eu tenho 25 anos, mas quando eu fiz a prova pela primeira vez, tinha 17 para 18. E inglês era o meu ponto forte. Tendo em vista que eu já fazia curso de inglês, tinha uma certa facilidade. Então eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor nessa matéria. E dar o meu melhor não é só acertar as 25 que tinham na época, né? Vamos dizer 24. Era fazer o mais rápido possível. Sim, pois vamos lá. Se a prova tem 60 minutos, eu separei dessa forma, né? Igualzinho, 60 para cada um. Se eu fizesse em 40 minutos, logo eu teria 20 minutos a mais para distribuir em outra área que não fosse meu ponto forte. E aí que a gente entra na primeira estratégia. Aquilo que for o seu ponto forte é bom, aliás, eu diria até que é necessário você fazer, não só acertar, mas fazer da forma mais, não seria a palavra certa rápida, mas otimizada, vamos dizer assim. Se você sabe, se você tem certeza do que está fazendo, não tem por que na hora da prova ficar pensando, caramba, será que é essa opção mesmo? Você tem que ter convicção do que está fazendo, e se esse é seu ponto forte, pronto, marcou a letra C, marcou a letra D, e assim vai. Entenderam? É importante ter confiança. Então, o que aconteceria aqui se eu fosse bom em inglês? Aliás, vamos dizer que uma pessoa é boa em inglês. Sendo bom em inglês, faria em 40 minutos. Que, aliás, é um tempo bem plausível de fazer a prova de inglês. Tirando as exceções, pessoas que têm dificuldade, que é normal, cada um tem seu ponto fraco e forte, mas, geralmente, 40 minutos é um tempo bom, muito bom de se fazer na prova de inglês. Aí vem para a prova de português, que é uma prova um pouco mais extensa que a de inglês, porque traz uns textos mais elaborados. A prova de português também é uma prova que pelo menos, eu conseguiria fazer rápido. E não porque fosse meu ponto forte, mas, de certa forma, o português, desculpa, ele era uma matéria, assim, mais objetiva. Você sabe ou não sabe?
E não tem muito como você ficar na hora da prova, caramba, qual era aquela regra mesmo? Se não lembra, eu pensava dessa forma, se eu não lembrava naquele momento, não ia lembrar mais, então simplesmente pulava. Não, o importante é você saber administrar o tempo. E aí que entra o critério de que, digamos que você faça uma boa prova porque você é bom em português. Você então faria em 40 minutos. Logo, mais 20 minutos para você distribuir nas outras matérias que você considera como fraco. Nesse caso aqui, eu botei como fraco, para mim, no caso, eu era muito ruim em matemática e física. Logo, você teria mais 20 minutos para matemática e mais 20 minutos para física. E aí que entra o critério da estratégia. Isso aqui na hora da prova é fundamental. 20 minutos a mais para as matérias que você não domina pode representar 3 a 4 ou até mesmo 5 questões a mais acertadas. Isso faz total diferença na hora da lista final. Uma questão pode ser 50, 100 posições atrás ou à frente. E isso é muito importante. Logo, o que a gente pode concluir aqui? Saber dominar o tempo. Isso é fundamental. E nessa reta final, você tem que saber dominar o tempo. Como você faria isso? Vou usar como exemplo a física, pois eu trabalho com essa área. A prova da EA, se você for fazer assim uma média, fazer uma divisão, são 24 questões e você tem cerca de 80 minutos, 60 mais 20. Se você dividir, você chega à conclusão de que você tem, em média, 3 minutos e 20 segundos para cada questão. Tá, você pode pensar, nossa, isso é muito pouco, mas calma. A prova da EA ela é uma prova muito justa, eu gosto dela, pois as questões elas são feitas de forma que o candidato ele é capaz de executar as questões em tempo semelhante ou até inferior. E aí que a gente entra no segundo ponto. As provas de físicas da EA dá para se fazer as questões em menos de 3 minutos ou 3 e 20 segundos. E aí que vem o ponto o principal desse vídeo, para você que vai fazer a prova desse ano. Quando você estiver praticando em casa, põe o relógio do lado, o celular, sei lá, o cronômetro, aliás, e comece a cronometrar o tempo que você leva para fazer cada questão. É muito bom, aliás, eu diria que até é necessário você tentar fazer cada questão da EA em menos de 3 minutos e 20 segundos. Se você não conseguir, não é para entrar em desespero, pois isso é uma média. Tem questões que são mais difíceis sim, pois a prova não é feita para que você gabarite ela. Tem questões que levam com certeza mais de 6 minutos, sendo que você tem que saber analisar a situação. Será que essa questão vai me tomar muito tempo? Se sim, você pula ela, pois o importante não é gabaritar, mas é fazer o máximo de pontos possível. E o tempo está aliado a isso. Se você não souber administrar o tempo, você pode perder 2, 3 questões que seriam fáceis, mas devido à correria do tempo e ao nervosismo, você não vai ser nem capaz de resolver na hora. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: treine em casa a executar questões da prova numa média desse tempo aqui. E eu faço um alerta. O alerta é o seguinte: 5 minutos é o limite. 5 minutos é o limite para o quê? Para você fazer qualquer questão de física da EA. Ah, mas você acabou de falar que tem questões que não dá para fazer nem em 6 minutos. Exato. E o que você faz com essa questão? Você pula, chuta, sei lá. Se tiver muito tempo sobrando no final da prova, porque você fez uma excelente prova, tenta fazer. A verdade é que são 24 questões de cada matéria. Se você errar 4 questões de cada matéria, ou seja, fazer 20, 20, 20, 20, você está praticamente dentro. Tem gente que faz uma nota melhor, mas não é de se negar de que essa nota 20, 20, 20, 20 é uma excelente nota. Portanto, você tem o direito de errar 4 vezes cada matéria. Somando-se o fato de que você é bom em alguma matéria, esse erro acumulado você pode distribuir para outra matéria, que é seu ponto fraco. Resumindo, leve em consideração esse tempo médio, treine em casa a ter a noção do quanto vale 5 minutos. Não sei se na hora da prova pode relógio, e mesmo que possa, você não vai ficar cronometrando e fazendo a prova. Mas a verdade é que, se você treinar em casa quanto é 5 minutos, naturalmente você vai saber quantos 5 minutos vão levar durante uma execução de um exercício. Você vai ter a sensação, o critério de que, poxa, estou levando muito tempo, vou desistir. E às vezes, entenda o seguinte: desistir de uma questão não significa ir mal na prova. Quando você desiste de uma questão e pula para outra, na verdade você pode estar usando aquele tempo para se dedicar a questões mais fáceis que você vai obter êxito. Ou seja, você vai conseguir acertar. Lembre-se, ganha aquele que fizer mais questões, não quem gabarita, ok? Então essas são as minhas dicas.
E eu vou fazer também a resolução da prova, então acompanha aí no canal, playlist da prova da IA, e espero que tenha ajudado. Valeu!